estão atentos aos estudos que estão sendo dados aqui, sabe que agora é a hora que a igreja tem que realmente começar a se arrepender. Porque até a sentença ser lavrada e o livro fechado faltam poucos dias, 8 dias. E é sério, irmãos, 2 dias para se comemorar o Rosh Hashanah e os 8 dias restantes para buscar um prazo de reversão de sentença. E é importante saber disso, muito importante, porque nós somos seres espirituais. Embora nosso veículo seja um corpo, nós não somos um corpo. Estamos num corpo, mas somos um espírito que vai herdar a eternidade. A eternidade está garantida pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui na terra, todo ano abre julgamento para tratar o que nós fizemos com a nossa vida. E se você adentrou a essa igreja esse ano e não fez, saiba que dos antecedentes até hoje tem coisa a ser tratada. Tem coisa a ser tratada. E que o Espírito Santo de Deus ajude a abrir as mentes e os corações. Que todo impedimento espiritual, demônios que trabalham na mente para distrair, sejam repreendidos agora deste local em nome de Jesus. Amarrado toda atuação, amarrado toda atuação demoníaca, em nome de Jesus, sejam lançados para o abismo, lugar onde Cristo designou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 14, 8. Que vai dizer assim: e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Podem prestar atenção aqui no telão, para vocês não se distraírem, amém? Se a trombeta não der o som correto, quem se preparará para a batalha? A trombeta são os sacerdotes que falam da palavra de Deus, também são um tipo de trombeta. Se nós não pregarmos a palavra como ela deve ser, quem vai se preparar? E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão com comichão nos ouvidos. Fecharam os ouvidos para as verdades santas e abriram para as mentiras. Porque muita é a contaminação do diabo na vida das pessoas. A contaminação começa desde que, como nós somos criados, dos maus costumes que nós recebemos de infância, até o que nós vemos, ouvimos, pensamos, que somos metralhados todos os dias pela TV, internet e tudo mais que se ouve, até mesmo as escolas. Tudo está pervertido. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais a iniquidade vai tentar tomar conta da mente e dos corações daqueles que habitam a terra. Mas tem um povo que está sendo guardado e livrado de toda a iniquidade, de todo o falatório do diabo. Esse povo é aquele que ouve a palavra de Deus, está atento às regras e decretos do Senhor. Aleluia! Aqui diz: se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Muitas igrejas aí não estão, e eu não estou falando mal, mas só pregar amor e entretenimento, que é a palavra certa, não limpa a vida espiritual de ninguém. Quem está entendendo? Entretenimento dentro de igreja não limpa a vida espiritual. O que limpa a vida espiritual é o sangue de Jesus aplicado. Quando uma pessoa vem a Ele com arrependimento. Amém? Tem que ter consciência. Então vamos lá, irmãos. Hitler entendia tão bem isso, mas tão bem, que ele, para mudar a mentalidade das pessoas na época dele, ele colocou o Wagner, que era uma ópera, um autor de óperas. E quem conhece, quem estuda sobre frequência e vibração, sabe que
esse tom que ele colocava nos altos-falantes para tocarem na Alemanha, mexia de tal maneira na cabeça das pessoas que estavam ali, que elas começaram a ser dominadas. Ele começou a dominar através da música, através da frequência, porque o diabo, ele é muito especialista no que faz. Ele não é que nem eu e você, que às vezes desprezamos o conhecimento da palavra. Ele não, ele sabe o que está escrito aqui, ele procura meios para introduzir a mentira e para ceifar a mente das pessoas de não escutarem. E o povo que não escutou isso, o que Hitler fez? Colocou dentro de campos de extermínio, que era o povo de Deus. Primeira figura do anticristo na nossa era moderna, né? Já teve muitos, mas ele na nossa era foi uma grande figura do anticristo. Olha só, em 2 Timóteo 2, 25, 26, vamos ler. Novo Testamento, tá? 2 Timóteo 2, 25. Devemos instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o quê? Arrependimento para conhecerem a verdade. Próximo. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Na minha tradução vai dizer assim: devemos corrigir aos que lhe opõem, aos que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que pelo bom senso se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Aqui esse texto está dizendo que pela palavra as pessoas podem ser libertas das prisões espirituais. Sim, prisões espirituais existem e fazem muitas pessoas cativas, e nós vamos falar sobre isso, porque a gente falando e tocando, as pessoas vão ter o despertamento do que são os impedimentos que te impedem da vida avançar nessa terra com novidade. Existem 3 tipos de andar nessa terra. Diga 3 tipos. O andar em círculos, que a pessoa nunca sai do ciclo de repetição. Isso é um demônio que está na vida, tá? Pessoas que não conseguem romper, seja a escassez, seja a prostituição, seja os pensamentos malignos, seja a fofoca, seja a mentira, vão viver sempre no ciclo repetitivo. Vai passar 10 anos, vão estar nesse ciclo. Vai passar 20 anos, vão estar nesse ciclo. Tem o ciclo daqueles que andam conforme um propósito com Deus, e tem o ciclo daqueles que estão desapercebidos. 3 tipos de andar: os que andam em círculos, os que até planejam alguma coisa, mas não têm um caminho certo, não sabem para onde ir, e aqueles que ao terceiro caminham pelo propósito. Esses são os filhos de Deus. Caminhar pelo propósito é que nem o símbolo da nossa igreja. Mostra, minha filha, fazendo favor. Isso aqui, para quem não conhece, é um Fibonacci, tá? Essa figura da Fibonacci, ela está presente em todo o organismo humano. E tudo que foi criado tem esse símbolo. Isso aqui é chamado como a digital de Deus na criação, para quem nunca ouviu falar. É conhecido como Fibonacci, que foi um cientista que, analisando as ondas do mar, beija-flor, as flores, a orelha, o útero, o fio de cabelo, o redemoinho, os olhos, as células, ele viu que tinha algo semelhante em tudo, que
Aí o nome dele era Fibonacci. Então foi colocado nessa descoberta Fibonacci, porque mais conhecida para quem entende como a marca de Deus. A onda faz essa marca quando ela vai quebrar. A tempestade, o furacão faz essa marca. Você aí na sua cabeça tem um redemoinho, faz essa marca aqui, ó. A mão, quando se fecha, faz essa marca. A orelha tem essa marca. O bebezinho no ventre tem essa marca. Nada é coincidência. Tudo Deus planejou perfeitamente. E por que nós vamos desprezar o que Ele deixou registrado na palavra para nos guiar? Aqui está falando que através da palavra as pessoas vão retornar ao bom senso. Através da palavra, talvez, e eu oro para que seja gerado nos irmãos e na igreja, oração, clamor, jejum e sacrifício, que são 4 tipos de formas da pessoa se aproximar de Deus. Oração, quando nós dobramos os joelhos e falamos com o Pai, não palavras repetidas, mas abrir o coração. Clamor é quando você, em vez de você cair desesperado, falando com o vizinho Beltrano Ciclano, você enfia o rosto no pó, rosto em terra, e fala assim: Deus, me ajuda, Senhor, eu não suporto mais, tem misericórdia de mim. Isso é o clamor que a igreja deixou de fazer. Hoje, que Deus e o Espírito Santo conceda graça para que nós venhamos a clamar. Jejum, que serve as castas de demônio, só sai com jejum e oração. E o sacrifício, aonde se sela o voto feito com Deus. Tudo isso faz parte da busca. Não devemos rejeitar nenhum tópico. O que abre as portas para prisões espirituais? Irmãos, é simples, tá? Ao toque da mão. Nós convivemos todos os dias com coisas que podem aprisionar a nossa alma. E nós vamos ver agora. Primeiro, abuso sexual quando ainda criança gera prisão espiritual. Quando a pessoa é abusada, além de ser vítima, mesmo ela sendo vítima, ela vai carregar consigo, se foi consumado o abuso, o DNA, a energia, um pedacinho do fragmento de alma do abusador. Isso se chama laços de alma. Outro tipo de laço de alma, fornicação. Por isso que lá em Apocalipse está escrito: os fornicários não entrarão no reino de Deus. Estamos denunciando o pecado essa noite, irmãos, porque essa igreja é uma igreja que preza e vive a santidade. Então quem rejeita isso aqui não é o seu lugar. Fornicação é quando uma pessoa, ou jovem ou adulto não casado, faz sexo com outra pessoa. Isso vai gerar uma prisão espiritual. Não, quando o bispo ontem falou sobre camisinha, eu gostaria de deixar aqui uma observação. Pode usar camisinha o que for, como o bispo ontem falou. O que vai transportar a alma é a energia do contato de duas pessoas também, bispo. Porque tudo é vibração e frequência. Tudo é vibração e frequência nessa
terra. No tom de voz tem frequência, na música tem frequência, e no corpo tem energia, tem frequência também. Se não for feito um desligamento, primeiro se arrepender, e depois o sacerdote, que no caso, nós o casal, eu e o bispo e eu, vamos fazer a oração para que esse laço de alma haja o desligamento no mundo espiritual. O que é isso? O que é isso? Laço de alma, fragmento de alma um com o outro. O que acontece? Por que a Bíblia diz, aquele que se une à prostituta é um com ela, não sabeis? Está no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento diz, ele deixará o seu pai e sua mãe e ambos serão uma só. Por isso que Deus reserva ao casamento. Então, se a pessoa vai pelo que o mundo está falando, e hoje nós vivemos a fase da liberdade, desde 1960 para cá, o mundo entrou numa decadência. 1960, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Um casal de evangelistas dos Estados Unidos foi o autor desse hino. Sabe por quê? Porque o aborto começou a ser pregado. Se abortar crianças, sexo livre. Sabe qual que era o tema na Europa em 1960, em que os Estados Unidos importaram para dentro do país? Deus é morto. Esse era o lema. E esse casal já era obreiros de valor dentro da igreja onde eles serviam. Mas viviam uma vida com dificuldades financeiras. E ela se viu grávida mais uma vez, e o marido tinha adquirido uma enfermidade gravíssima. E ela, com todo aquele burburinho de aborto, Deus é morto, ela dobrou os joelhos no chão e falou, Senhor, nos ajuda, Senhor. E todo mundo falando, não, você não vai conseguir, agora teu marido faz isso, faz aquilo. Começaram a aconselhar aquela mulher. Olha a voz do diabo, olha a frequência maldita. E ela dobrou os joelhos, e o Espírito Santo de Deus deu um hino para ela. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados. E vivo está. Esse hino tomou conta da nação. Com um hino, ela rebateu tudo aquilo que estava falando. Deus é morto. O Espírito Santo Deus deu um hino a eles. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Como que nasceram os hinos, irmãos? Que coisa linda. Fruto de oração, de clamor. Irmãos, violência sexual, abuso, faz grudar uma alma com a outra. Fornicação tem elo de alma, tá? Pode ser pregado em escola, nessa professora aí, da legalidade, né? Se a gente falar, derruba o canal, né, bispo? A maioria dos professores estão professando uma fé anti-Deus. A fé deles é em coisas da própria carne, em Deus não. Vocês estão lidando com isso nas escolas, nas redes sociais, em tudo mais. Mas isso vai levar à morte. Quando se tem contato com alguém via sexual, mesmo que use preservativo, tem um elo de alma. Elo de alma quer dizer, cada um vai para a sua casa, mas um pedacinho da alma da pessoa, dos defeitos daquele dito, vai ir junto com você. Se você era muito corajoso, dormiu com uma mulher medrosa, vai passar a ter medo. Laço de alma.
Se você era muito próspero, se deitou com alguém que tem um espírito de escassez, não tem problema não. Aquele espírito vai te acompanhar. Por isso que precisa ser arrependido e quebrado na igreja. Muito além de doença sexualmente transmissível, o pior é a alma doente. E uma alma doente apodrece os ossos, diz Provérbios. Se a pessoa tinha a mania de furtar, ou tinha a mania de se prostituir, e ela se prostituiu com várias e várias pessoas, e chegou o dia, fulano se deitou com aquela, que talvez seja uma garota de programa, e ela já teve mais de 51 vão grudar nele, ou nela. Meu Deus! O negócio é sério. Depois pergunta por que a vida não vai para frente. Elo de alma que não é quebrado, só é quebrado através do arrependimento. Confessar, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tiago diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, a fim de seres curados e sarados. E se houverem cometido pecado, vos será perdoado. Elos de alma. A pessoa era um enganador e a outra aqui era uma pessoa trabalhadora. Juntou, cada um foi para um país diferente, mas um pedacinho da alma grudou. Agora a pessoa passa a ser enganador também. Se a pessoa tinha vício em pornografia, prostituição, masturbação, gruda. Mesmo que a pessoa nunca queira, nunca gostou disso aí, um deslize, um relacionamento, acabou. Vai levar isso para o resto da vida. Se não tiver alguém para se colocar na função, para fazer o desligamento e quebrar isso no nome de Jesus. Vocês estão notando como que é sério? Adultério, homem e mulher casados, arrumou um romance fora, laço de alma, vai trazer esse laço para a esposa, para o esposo. Daqui a pouco o casamento está destruído. Aí não tem mais prazer com a esposa, com o esposo. Por quê? Porque se uniu com alguém e isso está afetando a tua vida conjugal. Tem que ser confessado perante Deus, falado para que o demônio perca a legalidade e saia. Enquanto não confessa, no tribunal espiritual que está aberto justamente nesse período, está sendo acusado pelo diabo as faltas das todos os bilhões de pessoas da terra, porque o diabo é o acusador dessa história toda. Os pecados estão numa lista, lá ele está mostrando todo. Ele fez a pessoa, colocou a tentação, a pessoa caiu, escreveu, lavrou, leva para ser sentenciado. Como pode recorrer disso? Confessando. Agora é a hora de pedir arrependimento a Deus. Sabe, aquele amaziamento talvez que a pessoa teve, largou cada um por si. Talvez você está ainda trazendo traços da alma daquela pessoa para de você. Não acertou as contas ainda, tem que acertar espiritualmente. Quem está entendendo? Sexo anal, irmãos. Eu não vou esperar para falar no retiro, já estou falando porque o tempo está muito reduzido. Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. E a palavra tem que ser tocada como trombeta nos ouvidos do povo, para que o povo possa tirar o lixo. A trombeta tira o lixo, a trombeta faz com que os exércitos acampem para a guerra, a trombeta também faz com que o povo se prepare para as convocações do Senhor. Tudo isso a trombeta faz. Sexo anal. Além, às vezes, da pessoa fornicar
Dá um parênteses. Pecado tem fases: transgressão, iniquidade e abominação. Sexo anal está na terceira fase, é a abominação. Dali é declínio total. Sexo anal, o homem, aquele cego não viu o homem como árvore? Lá em Salmo não é falado que os homens serão como árvores plantadas junto ao ribeiro? A árvore, ela tem a função de fornecer semente. E a semente do homem e da mulher é bem frisado na Bíblia, que deve ser cuidados. Quando o homem deposita a semente num lugar aonde não é apropriado, e nós vamos ler um versículo sobre isso. Abra aí para mim, Romanos 1, 26, 27. É o sangue branco. Só que a gente vai adentrar mais a fundo, tá? Por isso que a pessoa não sai do celular, não sai do vício, não consegue largar. Talvez é algo que está carregando até hoje. Isso tem que ser deixado, pessoal. Isso tem que ser confessado perante a corte celestial, perante Deus, e tem que ser deixado. Volta Olha o que está escrito. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é isso? Deixar ser usada por vias aonde é contrária à natureza. O ânus é lugar de excreção, não de recepção. E a semente do homem traz legalidade ao mundo demoníaco para as duas partes, tá? Para as duas partes, tanto homem quanto mulher. Pecado de abominação. E os demônios sentem o cheiro e avançam, porque pecado é frequência. Pode esconder, pode lavar, pode tomar banho de boticário, perfume francês, nada vai esconder esse pecado do mundo espiritual. Quando muda o uso natural e começa a conceder ao desejo maligno, que a mulher seja usada dessa maneira, o homem e a mulher cometem pecado de abominação. Passa o próximo. Aí a abominação, ela só vai piorando o caso da pessoa, porque a semente do homem, no caso é o sangue branco, é depositado num lugar de fezes. Vocês já viram plantação crescer em lugar de fezes? Eu nunca vi. Se crescer, logo morre, porque não tem como frutificar, formar uma árvore disso. Quem está entendendo? O que gera na vida espiritual e material da pessoa? Gera escassez, aborto de projeto. A pessoa pode ser muito próspera, mas sempre vai viver perdendo. A legalidade que o diabo tem para a vida dessa pessoa é tirar e tirar. Meu Deus! Seja automóvel, seja família, seja saúde, a pessoa sempre está num círculo, repetindo as mesmas coisas. Ganha aqui, perde aqui. Se levanta, ganha aqui, perde aqui. Se levanta, ganha aqui, perde aqui. E a pessoa não sabe, isso aí é uma prisão espiritual. Demônios se cercaram e estão prendendo a pessoa nesse ciclo repetitivo que nunca acaba. Se a pessoa não despertar, quando chegar na velhice, ainda estará vivendo nesse ciclo, porque não confessou, não deixou. Olha o que acontece, os homens começam a fazer isso com as suas mulheres, de repente o demônio
já coloca mais desejos. E a Bíblia vai dizer que, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. O homossexualismo também tem origem de abuso sexual. Olha a fragmentação de alma. Quando um homem abusa de um menino, fragmenta a alma. O menino foi vítima, mas quando crescer ele pode ser um abusador. Quem está entendendo isso aí? E se inflamaram um com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Problemas na saúde, doenças, tudo isso é aberto na vida da pessoa. Os demônios invadem todas as áreas da vida dessa pessoa. Seja homem, seja mulher, porque o homossexualismo também é feminino, não só masculino. Cuidado para não converter as mentiras do mundo em verdade. Quando o mundo diz que Deus é amor e tudo é certinho, que Deus nunca vai olhar para isso, gente, estão mentindo. E é perigoso perder a salvação. É perigoso perder a salvação. Isso tem que ser buscado arrependimento. Até o dia 1º de outubro, dia 2 nós vamos estar aqui. Mas isso tem que pedir a Deus gerar o arrependimento. Se foi pai, se foi mãe que teve esse, ou avô ou avó, que teve casos até de zoofilia. Já tratei casos assim na igreja, há muitos anos atrás. Pessoas crentes. Por que não conseguia sair? Zoofilia é sexo com animais. Abominação. No interior de São Paulo acontece muito. Estamos no Brasil. Quantos abrem o Instagram e tem piada sobre isso? Abominação. Ali o espírito maligno já está dominando totalmente a pessoa. E o espírito maligno, quando ele entra, ele domina, é como se a coluna não está assim, ele vai enrolando até alcançar aqui a cabeça da pessoa. E quando ele controla a mente, ele já controlou todos as saídas de energia, já controlou o lado sexual, já controlou tudo, as glândulas. Agora ele vai controlar o último estágio da abominação, ele controla a mente. A pessoa não tem mais discernimento do que é certo ou errado, ela vê com os olhares da serpente, bispo. Só se livra disso quem confessa e deixa. Esse demônio não adianta. Vocês podem ver, muita gente às vezes visita aqui, cai endemoniado, quer aceitar Jesus? Não, já tem Jesus. Vai embora, volta depois de um mês, cai endemoniado, quer Jesus? Não, já tem Jesus. Vai embora, volta depois de um mês. Se não confessar o pecado e não dizer o que fez para Deus, nunca vai sair do ciclo. Não adianta vestir a camisa evangélica, andar com a Bíblia na mão e ter demônios se alimentando da energia que você tem. É sério isso. Jesus conta uma parábola e ele fala de Lázaro, aquele que estava, e fala, cita o nome, né? O mendigo Lázaro estava à porta do homem rico. E o homem rico vivia a vida em abundância, gastava dinheiro, comia do bom e do melhor. Enquanto Lázaro, os cachorros eram a sua companhia. Até que chegou o dia da morte de ambos. Isso foi contado por Jesus Cristo, tá? Isso não é eu que estou contando, não é o Antigo Testamento, isso foi falado por Jesus Cristo. E ali no seio de Abraão, o homem olhou assim, ele estava em lugar de tormento.
pensou na eternidade. Enquanto o mendigo estava sendo amparado, estava num lugar bom. E ele falou: deixa eu ir avisar os meus irmãos. Deixa. Aí o que o profeta falou da visão dele? Falou: eles têm a lei e os profetas. Se não derem ouvidos à palavra, quanto mais se alguém voltar dos mortos. Meu Deus! Está aqui a lei e os profetas. Também a Bíblia fala, e Jesus contou do homem que falou: eu vou fazer muitas coisas, eu vou plantar, eu vou guardar tudo em celeiro, e quando estiver cheio eu vou dizer para minha alma, sorria, curte, vive, porque agora tem bastante coisa no celeiro, até que Deus vai chegar a esse homem e vai dizer: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? É a única parte da Bíblia que Jesus cita Deus chamando aquele que não se atém à eternidade louco. Louco, não se atenta à eternidade. O que tens preparado, para quem será? É sério. É pesado. E tem que ser assim mesmo. Porque o caminho a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta larga, já diz Jesus, leva à perdição. Mas o caminho apertado só vai caber eu e a minha cruz, você e a sua cruz, esse vai levar a vida. É sério. Bipolaridade, abra aí em Tiago 4:8. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Nem tudo é remédio, nem tudo dá para resolver no psiquiatra, tá? Tem coisas que são resolvidas limpando o coração. Tem prisões espirituais que só saem quando a pessoa limpa a mente, que também é chamada de coração. É isso, bispo? Aí é um tipo de bipolaridade, tá? O que é duplo ânimo? O que é duplo ânimo? Duplo pensamento. Uma hora tá bem, outra hora tá ruim. Outra hora tá feliz, outra hora tá triste. Outra hora tá falando bênção de fulano, outra hora está odiando fulano. Uma hora tem gratidão, outra hora está murmurando contra aquele que te oferece o pão. Uma hora o marido é bom, outra hora ele não presta e fala para os outros. Bipolaridade. Uma hora eu estou feliz com a minha vida, Senhor, eu sou grato. Outra hora, fala um monte de palavras que provocam a destruição. Como que tira isso? Limpando o coração. Sabe o que é isso? Falta de oração. O terninho, a carteirinha, o diploma de teologia não vai tirar isso da vida das pessoas, porque essa é um tipo de prisão espiritual que a pessoa pode até sair, mas se abrir a boca ou ficar não controlando os pensamentos, volta. A pessoa cai na prisão novamente. Tem que orar, tem que ir no joelho. Por isso que, principalmente quem é do altar, quem está na igreja, quem pertence ao sacerdócio real, levante suas mãos aí. Vocês mesmo. Vocês mesmo. Se tiver na escola, vocês ainda são sacerdócio real. Não adianta ter duplo ânimo. E agora eu estendo um pouquinho mais. Aqui na igreja é crente, lá fora é mundano. Aqui na igreja, roupa fechada, lá fora, pelado, pelada. Aqui dentro, tudo certinho nos trinques. Lá no secreto, nem se você
você não, é bom fazer escondido, porque tu teria vergonha. Duplo ânimo. Limpai os vossos corações, purificai, pecadores. Novo Testamento, aqui quem escreveu? Irmão de Jesus Cristo, Tiago. O engraçado é que ele começa a carta dizendo servo do Senhor, porque ele mesmo, bispo, ele não se colocou na posição de irmão para falar, poxa, sou irmão de Jesus, eu sou o cara, sou irmão de Jesus. Não, como que ele se põe lá embaixo? Sou servo. Não tem nada que abone alguém para cometer torpeza até de pensamento. Por isso que até os pensamentos estão sendo julgados. Tem que doutrinar essa caixa aqui, ó. Tem que doutrinar. Parar de pensar mal dos outros. E sim, pode achar ruim comigo, irmãos. Prefiro que Deus fique feliz comigo do que alguém. Eu prefiro estar bem com Deus. Pode achar ruim, não tem problema não. Estou acostumada. É melhor se ver bem com Deus. E naquele dia ele falar: vinde bendito meu Pai. Duplo ânimo. Tem que manter a constância nos pensamentos. Tem que doutrinar a mente. Tem que trazer à mente os pensamentos cativos em Cristo. Como consegue isso? Lendo a palavra. Sabe, um salmo bom para que a igreja leia até o final agora, no dia 1 para 2, Salmo 27. Outro salmo bom, um salmo acima da sua idade. Se você tem 18, leia o Salmo 19. Se você tem 20, leia o Salmo 21. Deus vai falar com você. Isso é coisa que os nossos irmãos, nós fomos enxertados. O bispo está tirando isso aonde? Gente, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Deus levantou um povo para dar a ele uma língua. A qual a língua? Se os escribas ali estão escrevendo, se na contagem de cada letra não der número tal, se lavam, limpa tudo, tira, escreve tudo de novo, conta cada letrinha em hebraico, se der a conta certa é isso. É a língua que Deus fez, símbolos e letras e números. Quem somos, irmão, nós temos que aprender muito. Aleluia. Nós temos que aprender muito. Fomos enxertados, e às vezes quem é na oliveira, o jambuzeiro brabo, Jesus veio para os judeus, mas abriu exceção para os gentios. Nós fomos enxertados na árvore. Os enxertados quer ditar a regra e quer dizer aquilo que é, que não é, bispo. Os enxertados, os menores, os que tiveram que misericórdia na vida deles, quer ditar a regra para a árvore que já estava lá. Isso aqui está escrito, está selado, é isso aí mesmo e acabou. Aleluia. Outra, o que abre portas, palavras de imoralidade. Abra para mim, Efésios 5:3. Palavras imorais. Palavras imorais. Efésios 5, 3 e 4. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Olha aí a regra para quem é de Deus. Nada de torpeza, nada de zombaria, porque isso aí está sendo registrado no livro das palavras. No livro das palavras, dos pensamentos. Isso não convém, mas antes ação de graças. Salmo 34, 13 vai dizer assim:
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Outra coisa que gera prisão espiritual. Abra aí, minha filha, Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. Não andarás com intrigante entre o teu povo. Em outras versões, como a minha, está mexeriqueiros. Para quem acha que fofoca é um pecadinho, causa prisão espiritual. Não andarás, aqui é Deus, tá falando, como intrigante entre o teu povo, e não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Eu contei a história de dois homens que estavam numa ponte. Um ia passando e o outro ia pular. Contei aqui no discipulado para as irmãs. Aí o que estava passando viu que o outro ia pular e falou assim: pula não, meu filho, pula não. Senta aí, conversa, fala comigo que você vai melhorar. Fala aí o que tá. Aí ele começou a contar todas as intrigas, tudo que aborrecia ele. Depois de uma hora, aquele que estava passando falou: pode falar mais ainda, fala. Aí ele continuou falando. Depois de 2 horas, continuou falando. Na 4ª hora ele falou: fala, meu filho, fala porque eu vou te ajudar. Quando deu a 5ª hora, os dois pularam da ponte. Porque quem anda com o murmurador, o espírito da destruição gruda nele. Quem anda com o intrigueiro, fofoqueiro, por isso que a gente não gosta de fofoca na igreja. Por isso que dificilmente vocês vão me ver atender o telefone ou mandar uma mensagem de alguém que está falando de alguém aqui dentro. Pode ser até visitante, eu interrompo, a pessoa tem que vir ao vivo falar. Porque isso aí gera intriga. E nós temos que ter sabedoria até nos ouvidos. Fica ouvindo maledicência. Ouça bastante. Que o que está nele passa para você. O que está nela passa para você. Irmãs, eu sei que os irmãos quando fofoca muito também. Mas quem gosta de fofocar, é a hora de se arrepender, tá bom? É a hora de se arrepender. Olhar com malícia, tirar conclusões antes do tempo, acusar. Mas a pessoa não sabe o sofrimento que é para elaborar um culto, preparar um computador. De repente o computador falha. Fulano é contra mim mesmo. Fulano é não sei o quê. Isso é intriguice, fofoqueirice, mexeriquice. Isso aí é pecado. E se falar para os outros da rua, é mais pecado ainda. Se sair falando do teu irmão, estão aqui juntos adorando a Deus, depois sai lá fora, você viu fulano, você fofoca. Gruda um espírito de destruição na vida da pessoa. Tem que se arrepender. Salmos 34, 13. E Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Tem que saber usar essa arma que está dentro da sua boca. Se a pessoa ora, jejua, ela vai ter controle. Se a pessoa lê a Bíblia, ela tem controle. Agora, se a pessoa é um desperto, não quer saber de orar, jejuar, vive a vida como Deus não quer, e vai deixando a vida levar, assiste bastante novela da rede lixo de televisão, assiste bastante Instagramzinho de piada, assiste bastante influencer que não tem nada de Deus. Cuidado. Até as risadas que eles tiram o sarro de alguém que às vezes está profetizando, falando, ou de um pastor que está morrendo no altar por pregar a palavra, e eles colocam por piada e a pessoa vê e ri, isso é pecado. Até isso é imputado como pecado também. É sério. A fofoca, Tiago 3,11. Pode de uma fonte jorrar água doce e amargosa? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Próximo.
Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não dá para sair duas águas de dentro da alma da pessoa. Ou a pessoa vai jorrar aquilo que ela está alimentando todos os dias, que é amargo, ou vai jorrar aquilo que ela está alimentando da parte de Deus, que é doce, que produz vida, que produz alinhamento. Eu sei que o negócio pesa, a gente está denunciando aqui. Abra aí Hebreus 10, 26. O julgamento, tem um versículo que fala que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Sempre foi assim. Por isso que os templos foram destruídos, porque começava primeiro pelo templo. E o pessoal acha que hoje está isento, começa pelo mundo. Não, começa por aqui. O julgamento sempre começa pelo povo de Deus. E olha o que esse texto vai dizer. Porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer, de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meu Deus, olha. Mas uma certa expectação horrível de juízo. Ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tá? Nesse tempo agora está tendo juízo. Se a pessoa, mesmo sabendo da verdade, ainda insistir em pecar, o que vai colher para o próximo ano? Juízo. Ardor. Quer dizer, vai ser sentenciado e sentenciado para o mal. Outro texto, 1 João 3,9. Vê, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar porque é nascido de Deus. Próximo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque essa é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi, Paulo falando à igreja, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, quer dizer, praticar sexo sem estar casado. Eu não estou falando com os amaziados. Os amaziados têm que arrumar a sua situação perante Deus. Mas perante a sociedade, vocês já deram um passo para legalizar o seu estado. Vocês perante a sociedade, cada um honrou ao homem e à mulher que tem. Vocês estão amaziados. Mas orem para legalizar. Mas aqui está falando dos fornicadores. Quem é solteiro e pratica o ato sexual. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, que é fofoqueiro, beberrão, que bebe, ou roubador, como tal nem ainda comais. Próximo. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro? O juízo começa pela casa de Deus. Cada um olha para si e arruma a sua situação. Viu? Pornografia é pecado e é pecado que deixa fora do céu. A pornografia está aberta, agora está até em desenho animado. É pecado e deixa fora do céu. Outro texto, quem comete aborto induzido, tá? Aborto que a pessoa quer cometer, a pessoa teve lá o ato fornicário, o homem, a mulher, gerou uma gravidez e a pessoa lá diz, não quero esse filho, vou abortar, e toma remédio para abortar. A pessoa assassina a criança dentro do ventre de livre e espontânea vontade. Olha o que está escrito em Levítico 20, versículo 3. Para
quem que recebe esse sacrifício de sangue? E eu porei a minha face contra esse homem, estiparei do meio desse povo, porque deu da sua descendência Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. O demônio que recebe sacrifício de criança é Moloque. Aqui Deus estava falando com pessoas que davam os seus filhos e sacrificavam os seus filhos a demônios. E hoje a forma que Moloque trabalha é uma forma reconhecida até cientificamente, que quem é dono do corpo faz o que quiser com o corpo, mas prestará conta disso. Quando a jovem ou o namorado, mesmo que separou, tem a intenção e aborta, o útero dela foi feito um cemitério. E depois, mais para frente, anos depois, quando ela gerar uma criança ali, a criança vai crescer, vai adquirir família e talvez morra cedo, porque foi gerado dentro de um cemitério. E o demônio vai pedir conta daquele sangue que foi derramado e não foi confessado. Aborto de projetos, aborto da vida, doenças incuráveis. A pessoa pode estar adulto, enfrenta um acidente e é decepado partes do seu corpo. Sabe por quê? Porque foi gerado num lugar onde foi decepado o corpo de alguém. É sério. A mulher, ela induziu aquilo, ela fez um sofrimento à sua descendência. E o espírito que vai grudar na descendência, se ela ainda conseguir gerar, se ela gerar, vai partir para a descendência, até que seja quebrado isso mediante a unção, oração, confissão e arrependimento. É sério. Para que o diabo perca a legalidade. Furto, Jeremias 11:17. Por isso que lá nos 10 mandamentos também está: não furtarás. Seja uma bala, não pegue. Não pegue. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, e pela maldade da casa de Israel, da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois provocaram a minha ira. Jeremias 11:17, é esse? 17:11. O pecado de Judá está como a perdiz que choca os ovos que não pôs. É assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim ele será um insensato. É sério. As riquezas, se a pessoa adquirir riqueza, e lá atrás o pai, a mãe, o avô, a avó roubaram de alguém, furtaram de alguém, a descendência não terá o direito de usufruir aquilo que foi conquistado. Gera demônios de escassez na vida, e de perca, e de roubo. Vícios. Provérbios 23:20. Provérbios 23:20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Próximo. Porque o beberrão e o comilão acabarão aonde? E na sonolência. E a sonolência os faz vestir-se de 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia.
Irmãos, tem mais coisa para falar, mas a gente vai correr aqui. Sobre a mulher imoral, Deus fala também. Provérbios 6, 24 a 33. Para te guardarem da mulher vil, ou em outras traduções, imorais, e das lisonjas da estranha. Não cobices no seu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Próximo. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Espíritos que caçam pessoas vão usar quem? A imoralidade, ou da mulher ou do homem. Provérbios 7 vai dizer, não precisa abrir. O homem que se prende à mulher imoral é como um boi que vai ao matadouro. Tá? Essa mulher imoral pode ser a própria atriz do filme pornográfico que está no celular. Pode ser também. Olhos são janelas da alma. Aquilo que o homem e a mulher olha também gera prisão espiritual. Provérbios 5, do 1 ao 11. Isso são prisões espirituais. Isso tem que ser deixado, cancelado, até o final. Agora, do dia 2, tem que pedir arrependimento. Bispa, e se a pessoa é casada com fulano e fulano não é crente, ele tem essa prática? Na Bíblia está escrito que a mulher santa, ela santifica o marido. O que você vai fazer durante esses dias? Você vai dobrar o teu joelho, se for esse o caso, no leito, na cama, e vai colocar tuas mãos aonde dorme, e vai começar a orar. Senhor, transfira a minha santificação para Ele, porque nós somos uma só carne. Transfira aquilo bom que está em mim, Pai, e não deixe o que é ruim dele vir para mim, porque Ele é o meu. Senhor, que Ele seja purificado. Em nome de Jesus, eu repreendo toda pornografia, todo espírito de prisão que aprisiona a alma dele. Eu repreendo no nome de Jesus, e eu peço perdão, Senhor, por esse pecado que ele está cometendo, ou ela está cometendo, e não está consciente disso. Eu me coloco como posição de intercessor, intercessora, e através das minhas mãos eu apresento essa pessoa a Ti. Senhor, na Tua palavra diz que a esposa santa santifica o marido. Que assim seja na minha casa. Que toda relação, se ele não é crente, porventura foi um homem que teve muitas relações sexuais, e você perdoou, e ele chegou em casa e o casamento continuou, vai ter que fazer o desligamento. Tem que fazer o desligamento. Nós temos que colocar a mão, eu como mulher, como serva de Deus, vou colocar a mão com o óleo da unção no teu umbigo, e em secreto, quando me chamar, e eu vou fazer o desligamento no nome de Jesus. A oração que se faz é assim: Senhor, que toda ligação espiritual que a pessoa tiver cometido, adquirido para si fragmentos de alma através da relação sexual do cônjuge que não é crente, que essa ligação de alma seja cancelada hoje em nome de Jesus. Olha como que é a oração. Senhor, traga os pedacinhos dela e dele que estão lá grudados com a pessoa que eles tiveram relação sexual, e traga todos os pedacinhos dessa pessoa lavados e purificados no sangue de Jesus, para que a pessoa volte a ser completa de novo, volte a ter plena e total segurança no agir, no falar, não tenha mais temor, não tenha mais ligação. E Senhor, limpa e tira todos os pedaços de alma que estão grudados com fulano, com ciclano. Lava no teu sangue carmesim, que sejam purificados e devolvidos cada um ao seu devido dono.
nós pedimos perdão por esse pecado. Essa é a oração que tem que ser feita. Essa é a oração para quebrar a legalidade do diabo. Até doenças podem ser curadas através disso. Até doenças podem ser curadas através disso. Quem fez tatuagem, o sangue foi derramado. Mesmo que você escreveu um versículo, o nome de alguém, aquele sangue não foi Deus que recebeu, foi uma entidade. E a pessoa que colocou a mão para te tatuar não era servo de Deus. Era um tatuador que tatua caveira, que tatua um monte de coisa, sereia, que tatua âncora. O que pagar ele vai fazer. E a pessoa foi lá e tatuou alguma coisa. Tem que ser ungida, né, bispo? E ser quebrado. Tem que ter arrependimento. Que aquela legalidade que está naquela imagem que a pessoa tem, que seja quebrada. Que os demônios não tenham mais acesso a esse portal. Através do arrependimento. E que agora aquela imagem fique só como uma marca mesmo. Não seja mais um portal de entrada de demônios. É sério. Provérbios 5, do 1 ao 11. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência. Inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha ou imoral, em algumas versões, destilam favos de mel. Ó, ela vai falar o quê? A tua mulher não presta, o teu marido é ruim, ou o homem é imoral. Ó, fulano não presta, ó, não, liga não, tem paciência. E o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é o quê? Como o quê? Absinto é amargo, tá? É usado até como veneno de remédio para verme, para quem não sabe. Agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para onde? Os pés da mulher, do homem imoral, estão trilhando o caminho da morte. Não se junta não, pode ser uma turminha na escola. Pode ser a turminha mais requisitada da escola. Se está com imoralidade, sai fora daquilo ali. Ande sozinho com Cristo, você ganha mais. Seus passos estão impregnados do quê? O inferno impregna até pessoas que andam nessa terra. Olha aí, os imorais. Por isso que no céu não entra imoral. Porque o inferno anda com eles. O inferno vai entrar no céu? Tem que ser purificado. Quem anda com imoralidade tem que ser purificado. Próximo. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais as conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me os ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Vamos até o 11. Longe dela seja o teu caminho. Longe de quem? Da imoralidade. E não te chegues à porta da sua casa. E se tiver o celular, deleta. A amiguinha, o amiguinho que fala coisa ruim, tira do teu ciclo. Facebook, Instagram também é sala de casa. Tira aquela mulher que anda pelada, que te canta quando a tua esposa está dormindo, que faz gracejo. Arranca ela da tua lista de amigos. Arranca, tira, porque isso é legalidade para Satanás. Está trazendo adultério na mente. Jesus já falou, só de pensar já cometeu adultério. Arranca aquele homem que fica te falando oi, boa tarde, princesa. Tira esse inferno do teu Facebook e do teu Instagram. Tira isso para que você tenha vida, para que os caminhos do inferno não te alcancem, para que o teu casamento seja abençoado, para que o espírito da perdição não ande em ciclos e você nunca seja feliz. Aleluia. Próximo. Para que não des a outros a tua honra. A honra pode ser dada quando a pessoa presta atenção à imoralidade, ao gracejo imoral daquele que paquera, daquela que paquera. A honra da pessoa é tirada. A honra para com os homens e a honra para com Deus. Perde os méritos.
não tem mais mérito, é juízo. E não entregue aos cruéis os teus anos de vida. Vamos até o 11. Para que não farte as entranhas do teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Ganha aqui, perde aqui. O que é isso? Escassez, espírito de escassez. Quantas vezes nós já falamos isso? Isso atrai demônios. Foi um gracejo, foi, mas atraiu, abriu o portal. Tem que ser confessado e tem que ser deixado. É sério. Igreja. E olha, irmãos, na rua Letícia eu assisti um vídeo que até lá eu andava tão nervosa. Quando eu pregava em que eu parecia que queria matar os outros, né? Meu Deus, mas porque o povo pecava muito, gente. Vocês não têm noção. E o pessoal pecava e dava ainda tolerância àquilo, não prestava atenção. Tinha que falar com o jovem, falava 1, 2, 3, 15, 20, 30 vezes a pessoa não se convertia. O que aconteceu com essas pessoas? Estão no mundo hoje, servindo de capacho para Satanás, não prestaram atenção. Alguns nem mais na terra estão. Por que Deus, eu creio, Deus mudou minha unção aqui. Deus aqui me colocou mais tranquila. Lá era um espírito assim, do já. Fala, antes que a pessoa morra. Fala, desperta tu que dorme, criatura. Porque é caminho de morte, gera escassez. E eu vou te falar, quem está incomodado ouvindo essa palavra precisa de libertação. Porque tem demônio aprisionando a vida. Se na tua mente está com vontade de sair correndo, Deus precisa entrar urgente com libertação na vida. Porque para o celular você gasta 2, 3, 10 horas. Mas para Deus você não tem a ciência de ficar escutando, te dar comichão nos ouvidos. Sabe o que é isso? Demônios aprisionando a alma, tem que ser liberto. Chega da gente adular pecado. Uma palavra que eu não gosto que fale aqui nesse altar. Olha, você que entrou aqui hoje, Deus vai ajeitar a tua vida. Deus vai... Não, irmão, se você não arrepender, não deixar, nem Deus tem poder de ajeitar a vida. Obreiro, tira isso do vocabulário. Isso é caguete. A pessoa tem que se arrepender, tem que deixar, tem que fazer por onde, senão vai continuar entrando e cair endemoniado. Senão o vício ainda vai continuar. Tem que resistir ao diabo. O que é resistir numa guerra? Você entra com trincheira, não é, bispo? Você vai com escudo, você vai aguentando flecha, você vai aguentando tiro e você vai avançando. Isso, você está numa guerra. Na palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia de amanhã o que há de acontecer. E em vez de a gente falar se Deus quiser, a gente tem que falar se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Se Deus permitir, se Ele escrever, porque não está na nossa mão. Irmãos, a vida muda em 1 segundo. A vida muda em 1 segundo. Mas está no 11 já? 11. E no fim da vida, quem anda com imoralidade? E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. A morte não é boa com quem anda na imoralidade. Ô bispa, ora por fulano, está morrendo no hospital. Às vezes a pessoa está fruto da imoralidade concebida ano após ano. Vai colher aonde? Na carne. Além de ficar pobre, porque as riquezas dele vai, todo o fruto do suor dele vai para outros, porque não fica o espírito de escassez gruda, o espírito da doença também vem e consome a carne da pessoa. Morre, o fim não é bom, o fim é terrível. Ainda Deus exercendo misericórdia para com a pessoa, para que se às vezes na cama do hospital a pessoa ainda tem um arrependimento. Paulo fala sobre um jovem
E hoje eu vou entregar tudo. Não fique cansado, não. Irmã Elza, isso vai virar vida para a vida do irmão Nelinha. Aguenta aí. A Bíblia fala de um jovem que Paulo fala, através da carta. Fala assim: nem no meio dos pagãos eu ouvi dizer de um pecado que seja tão imoral que nem esse que está sendo feito aí na igreja de Coríntio. O pecado do filho dormir com a mulher do pai. Novo Testamento, está lá, imoralidade. O que Paulo fala? Vamos fazer uma reunião aqui. Estou longe, mas eu vou sentenciar. Que seja entregue a Satanás, a fim de que sua carne seja consumida, mas que o seu espírito seja salvo. Aleluia. Novo Testamento. A imoralidade. Paulo só falou uma sentença que já estava no Antigo Testamento. É entregue a Satanás. O diabo tem toda a permissão de agir. Bebida. Se tiver altar de bebida em casa, arranca, joga fora. Deus não está no meio de bebida alcoólica, gente. Não está. Abra aí Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas ou lutas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? Aí ele vai dizer para quem? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado ou bebida fermentada. 5 pesares, 5 dores. Olhos vermelhos também simboliza, não tem mais visão espiritual, não tem mais discernimento da vida, não tem mais controle de si mesmo. É forte, né? Hebreus 9:6 para a gente encerrar. Hebreus 9:6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. O sumo sacerdote hoje nosso é Jesus Cristo. O sangue dele está preparado para aquele que confessar. Ele vai lá e o sangue cobre, tira toda a impureza, e o sacrifício vai ser recebido, não sem sangue. Sabe, o sangue, o que é o trabalho que o bispo tanto falou ontem. Você deixa de cuidar dos filhos, você está trabalhando, você está dando seu sangue ali. O salário que você recebe nas suas mãos é a tua vida, que você deixou de viver na tua casa, com teus filhos, ou lendo a palavra. Você deixou de fazer tudo isso, mas quando você traz em sacrifício no altar, é como se você dissesse: Senhor Deus, eu não pude estar com os meus filhos, porque eu estava dando a minha vida no meu trabalho para receber o salário, a vida. Eu não pude estar com meu esposo o tanto que eu gostaria. Eu não pude estar com a minha esposa. E eu me entrego no teu altar, Senhor, o sangue que é a minha vida, sabendo que enquanto eu estou trabalhando e gerando, Senhor, o recurso, o Senhor tome conta daquilo que eu não posso cuidar. O Senhor tome conta dos meus filhos, o Senhor tome conta da minha vida espiritual. Eu não pude estar falando a palavra com a minha filha, com meu filho, porque eu estava trabalhando. Mas quando eu devolvo o dízimo, a oferta, o sacrifício, eu estou falando para Deus: Deus, recebe a minha vida, porque eu estava trabalhando para cuidar dos meus, mas aquilo que eu não posso fazer, faz por ele, Senhor. Guarda do homem sanguinário, livra do acidente, que sejam homens e mulheres honradas nessa terra, porque eu estou entregando a minha vida, que é o salário no teu altar. Isso que é um dízimo. Para quem não sabe o que é o princípio de um dízimo, de um sacrifício de Yom Kippur. E Yom Kippur é isso. Enquanto você estava
E para finalizar, irmãos, para já passar para o bispo. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo. Escolhe, pois, a bênção e a maldição. Bispo, está em Deuteronômio o quê? Escolhe, pois, hoje a bênção ou a maldição. Ou é Deuteronômio ou é Levítico? Deuteronômio 28. Escolhe, pois, hoje a bênção para que vivas. Marca esse texto aí na sua Bíblia. Glória a Deus. Olha lá, Deuteronômio 30, 19. Vamos do 1. Ah, não, vai esse, vai. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém, bispo. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Palmas bem fortes para Jesus.